A disciplina e a responsabilidade. O principal obstáculo na fase inicial do treinamento mediúnico está na ânsia prematura de obter mensagens reveladoras e de um claro entendimento do processo e de suas dificuldades. O médium é que terá que esforçar-se por adotar uma disciplina pessoal que possibilite a aproximação dos seus amigos espirituais, né? A tarefa do médium é explorar o universo do pensamento. O médium precisa manter-se desobstruído, né? Ou seja, ele precisa que os seus canais psíquicos estejam desobstruídos, que é por onde vão circular as ideias, né? E por esse mesmo canal, né, todo o material psíquico mediúnico vai também ser transmitido, né? Então, os espíritos, os amigos e os necessitados, não importam, eles vão precisar dessa limpeza dos nossos canais, da nossa mente, não é? Para que possa circular em nós todas as informações. Muitas vezes nós temos pensamentos não dignos e isso impede, né? Isso é uma obstrução, é como se tivesse, os irmãos chegam com toda aquela informação bela, bonita e nós não temos, tivemos um dia onde tivemos algum aborrecimento, tivemos raiva de alguém ou qualquer outra coisa e simplesmente, né, aquilo cria como se fosse uma obstrução, impedindo o fluir das mensagens. E o mentor simplesmente não consegue passar. Você não consegue entender, né? Porque você obstruiu com maus pensamentos, com a má conduta. A mediunidade é, pois, uma transfusão de pensamentos, mesmo quando se trata de energia destinada à produção de efeitos físicos, de vez que o pensamento é o pensamento e a vontade dos espíritos que direcionam. Vejam isso que é importante. A mediunidade é um instrumento de trabalho não para uso de gozo pessoal, mas para servir. E isto é muito importante. Muitos médiuns eles querem desenvolver a mediunidade para ter contato com os espíritos, para perceber o que está para acontecer e tal, receber instruções, né? E às vezes isso acontece porque sabe o que é que os irmãos fazem? Eles te fazem perceber, eles começam, né? Os irmãos, entre aspas, que têm conhecimento, mas na realidade querem te usar. Eles provocam em você a sensação mediúnica, começam a te fazer perceber coisas reais. Então, vai acontecer isso e aquilo. Aí você, eu vou ter uma intuição, vou ter um sonho e tal. Aí começa. Então, você já. Aquilo acontece, aí você começa a acreditar, né? Outra coisa acontece de novo. Então, quando ele sente segurança que você está acreditando nele, ele começa a te utilizar, induzindo em você a vaidade, e começa a dar informações erradas para que outras pessoas recebam essas informações e perturbem a vida delas. Então, é muito importante o nosso estudo, a nossa evolução, para que não sejamos marionetes na mão de irmãos menos esclarecidos. A mediunidade é uma responsabilidade, um compromisso, uma tarefa a realizar. Longe de ser um ônus insuportável, é um privilégio concedido para servir ao próximo e, consequentemente, importante fator de aceleramento no nosso próprio ritmo evolutivo. Humildade, outro ponto trabalhado. A humildade é fundamental. É preciso que tenhamos a simplicidade de coração. Muitas mediunidades promissoras naufragaram logo no início, aos primeiros embates, por excesso de confiança ou temor exagerado, por desânimo ante as dificuldades iniciais, por falta de perseverança no treinamento, ou por desinteresse em promover certas mudanças íntimas, renunciar a algumas comodidades, a pequenos vícios de comportamento ou de imaginação. A falta de humildade é difícil, é preciso a gente trabalhar isso. Qualquer que seja o tipo de mediunidade em desenvolvimento, é preciso que o médium em formação promova um severo e honesto autoexame, a fim de identificar em que aspectos
de comportamento precisa mudar e que eventuais virtudes ou qualidades pessoais devem e podem ser revigorados. É para isso também que precisa de uma dosagem de humildade, é de vital importância. A mediunidade é, por certo, um privilégio no sentido de constituir importante concessão ao espírito encarnado que deseja acelerar seu processo evolutivo, servindo ao semelhante, mas não coroa e cetro a conferir poder sobre os demais. Vamos pensar. O crivo da razão. É muito importante que o médium tenha este crivo da razão, porque aí ele vai ter o discernimento de estar recebendo uma informação enganosa, né, ou não. Mas é preciso que este crivo não seja tão crítico ao ponto de impedir que ele exponha, que ele permita, né, que o irmão se comunique, né? Porque se eu disser, não, ele está mentindo, está falando coisa errada, eu vou bloquear logo essa informação porque eu sei que é mentira. Não pode ser desse jeito, né? Mas a gente tem que ter este crivo da razão para que possamos ter apenas o equilíbrio do que é que a gente está falando, né? Será que é isso mesmo que eu devo falar? Né? Porque a nossa mediunidade consciente nos facilita isso. Claro que o médium não deve ser crédulo e irresponsável, aceitando como bom tudo quanto lhe ocorra, ou qualquer texto que produza, ou qualquer visão que tenha, simplesmente porque provém dos espíritos. A realidade é bem outra. Né? Se os fenômenos provêm dos espíritos, devem ser examinados com maior atenção e sendo crítico para evitar envolvimentos indesejáveis e obsessões, ainda menos desejáveis. Né? Se são produtos da nossa fantasia, da nossa mistificação, muitas vezes acontece. Então a coisa é ainda mais grave, pois está sofrendo de distúrbios mentais ou emocionais. Não é nada fácil para um espírito promover fenômenos insólitos em grupamentos humanos despreparados, fazer revelações pessoais, prever acontecimentos de pequena monta que acabam por ocorrer mesmo e até promover curas, né? É isso que eu estava falando agora, né, há pouco, né? É por meio desses artifícios que eles usam para ter a confiança, né, e fazer do médium gato e sapato, né? A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do seu amor próprio, da preguiça no estudo e de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos seus mentores. Eles sabem, dos seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. O excesso de autocrítica, né? É certo que o médium deve ser tão impessoal quanto passivo na avaliação de suas faculdades e do processo do seu exercício. Precisa examinar, entender, passar pelo crivo, né? É preciso que ele tenha um senso autocrítico. É preciso que ele realmente saiba filtrar. É melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é verdade. Mas que essa crítica em demasia dificulta, não é, o desenvolvimento das suas faculdades e acaba inibindo o processo mediúnico e muitas vezes deixando de acontecer. Né? A exagerada e obsessiva atividade autocrítica do crítica do médium, gera no seu íntimo uma corrente de pensamento negativo que antagoniza o fenômeno nas suas próprias fontes. É preciso que a gente permita, quando nós estamos no grupo mediúnico, como lá no Djalma Farias, nós estamos num grupo de amigos, né, que sabe que nós estamos num processo de aprendizado. Se nós estamos num processo de aprendizado, é necessário entender que nós vamos cometer erros. O aprendizado exige que nós tenhamos erros, porque são com os erros que nós aprendemos, que nós evoluímos, né? Então, é preciso que nós também tenhamos a
permissividade de errar. Então, a comunicação vem, vamos permitir que ela venha, nós estamos num grupo de amigos, não é? E todo o conteúdo de uma reunião mediúnica é sigiloso. Nós sabemos disso, não precisa nem se falar. A gente não tem que estar dizendo, fulano falou, ciclano falou, o espírito deu tal comunicação, a não ser que seja orientado pela espiritualidade superior, que comunique, que divulguem esta orientação. É diferente, não é? Então, ali estamos num grupo de amigos, de pessoas conscientes da sua responsabilidade e sabendo que também pode errar, porque qualquer médium, o mais antigo da casa, o mais novo da casa, todos nós cometemos erros. Nós somos passíveis de erros, nós somos passíveis de influenciações, porque nós estamos ainda na Terra, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, não existe o melhor médium, não existe isso. Existem pessoas esforçadas, né? Então, é preciso que nós tenhamos esse senso crítico, mas que esse senso crítico não impeça o desenvolvimento mediúnico. Depois da comunicação, vamos avaliar com o grupo, né? Avaliar, fazer a crítica, mas permita para até a gente conseguir evoluir, conseguir entender. É preciso que a gente se permita, né? Agora, lógico, a gente está falando aqui de coisas normais, coisas equilibradas, né? A gente não vai permitir a violência, palavrões e coisas que não são falar da vida alheia. É um médium que chega para falar de fulano cicrano, isso não acontece, gente. Não é para acontecer. Muitas vezes é o próprio médium que quer expor os seus pensamentos. E pelo animismo ele termina tendo esse fenômeno e falando de A, B, C, D. Vamos ter o filtro da razão, né? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Liberdade controlada. A questão é delicada. E por isso tão complexo o fenômeno da mediunidade, de vez que simultaneamente, com o propósito de deixar fluir em toda a sua pureza a mensagem mediúnica, vocal, escrita, visual ou auditiva, o médium precisa precaver-se para que o espírito manifestante também se mantenha dentro de um comportamento razoável, sustentando-se entre ambos uma atitude de mútuo respeito e colaboração, né? Não deve o médium permitir que o manifestante faça ou diga o que bem entenda, da mesma forma que deve abrir-lhe espaço para que diga o que veio e se expresse. Mas tenhamos sempre o freio da razão, né? É como a gente estava falando assim, né? Em outras palavras, cabe ao médium viver o dia a dia em estado de permanência vigilância, fugindo de situações equivocadas provocadas. Nós temos que estar em constante vigilância. Os espíritos em estado de perturbação encontram com facilidade em médium dominados por emoções indisciplinadas, condições propícias para manifestar a sua agressividade. Então, vejam como é importante a nossa evolução moral, o equilíbrio na nossa conduta, do nosso comportamento, a nossa intemperança, da nossa explosividade, na explosão, né? Sermos explosivos, né? Porque os espíritos em perturbação, eles justamente vão onde encontram sintonia, porque eles vão ter muito mais liberdade de expressão. Então, eles procuram os espíritos que são mais fáceis de explodir, né? Ali estão, como que à disposição, os elementos que desejam para explosões emocionais e gritaria, gestos violentos, situações que não encontram no psiquismo de um médium que já cultivou e consolidou atitudes de paciência, serenidade e equilíbrio emocional. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos
improdutivos. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com melhor esforço e alta educação, a claridade do Evangelho. Sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. O estudo constante é outro tema que ele fala. O estudo constante é muito importante. É que esse tema aqui, ele está em 38 páginas de um livro, né? Então, eu estou pincelando, né, para que possamos ter uma informação, um esclarecimento, né, da conduta, da responsabilidade do médium diante do seu compromisso. Então, é lamentável quando o médium não estuda, né, como ele fica suscetível a ser marionete, a ser obsidiado, né, e às vezes diz, não, é minha mediunidade. Na realidade, ele está sofrendo um processo obsessivo, seríssimo, mas acha que é mediunidade em eclosão. Mas não é, gente. Muitas vezes é a falta do estudo, é a falta do conhecimento, né? É difícil. Muitos médiuns se acham importantes, né? Não, eu já sei de tudo, eu percebo, os espíritos me falam. Para que eu vou estudar se os espíritos já me dizem como é tudo? Este já está obsediado. É verdade, gente. Nós nunca sabemos de nada. Nós somos eternos aprendizes. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel, todos ainda estão aprendendo. Estão sempre aprendendo. São mais evoluídos, mas estão sempre aprendendo. E só são mais evoluídos porque estudaram. Viu? Muitos acham bonito ser médium e verem os médiuns envoltos numa auréola de prestígio e de energia. Há médiuns que não apenas gostam disso, mas até estimulam admirações como se fossem verdadeiros gurus. É inegável que a mediunidade exercida com segurança, conhecimento, responsabilidade e humildade é de fato coisa admirável de se observar em operação, seja pela qualidade dos fenômenos, seja pela limpidez das comunicações, como nós vemos, né, Ivone Pereira, Chico, Divaldo. Poxa, como é lindo, né? Mediunidade é um dom inato, mas, como qualquer outra faculdade, pode e precisa ser desenvolvida e treinada. O bom corredor nasce com pernas fortes e longas, bom sistema respiratório, coração resistente, mas não nasce corredor. Ó, o médium nasce com toda a sua parte orgânica, toda a sua família, ou se não, amizades que o levam, né? Todo aquele preparo orgânico para ser um médium. Mas ele não nasce um médium pronto. É preciso que ele desenvolva, é preciso que ele estuda. O corredor, ele vai ter as pernas longas, ele vai ter a capacidade respiratória. Mas se ele não exercitar, se ele não estimular esses órgãos para o desenvolvimento daquela atividade a que se propôs, ele não vai atingir êxito nem vitória. O médium em potencial não pode fazer por menos, se é que deseja chegar a dominar a sua instrumentação, a ponto de cedê-la aos espíritos, ao mesmo tempo que mantém sobre ela atenta vigilância. Servir silenciosamente, como é importante, é outro ponto que o nosso irmão fala. O médium precisa aprender a dominar seus impulsos emocionais, a fim de que a mensagem que passa por ele, vinda de alguém do plano espiritual e destinada a alguém do plano da matéria, não se contamine com suas próprias paixões e desacertos íntimos. Ele terá de ser o lápis bem apontado com grafite de consistência própria na cor certa, ou o aparelho de som dotado de dispositivos de alta fidelidade, para que a boa gravação não seja reproduzida com distorções. Vamos parar de colocar as nossas palavras, as nossas observações críticas nas nossas comunicações. Na mediunidade não há disputa de campeonato, gente, não há. Ninguém pode estar querendo ser melhor médium do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos ser simplesmente veículos, né? Na mediunidade não há disputa de campeonato, nem medalhas de ouro ao vencedor, porque não há vencedores, no sentido de que o médium possa suplantar os outros.
Na mediunidade, ganha aquele que serve na obscuridade, no silêncio, na modestidade, com devotamento e honestidade. Como instrumento de comunicação, o médium tanto pode veicular mensagens aceitáveis e autênticas como inaceitáveis e falsas. É preciso o estudo e a evolução. A posição do médium, outro ponto. A mediunidade é um dom generalizado em todas as criaturas, à espera de educação e disciplina. A posição do sensitivo ante a sua mediunidade é que a sua língua deve perder a força de ferir, suas mãos a força de revidar e as suas ideias a força de contrariar as leis de Deus. Todos os médios são testados por vários meios, por onde que não se espera é que o inimigo chega. O defeito que insistimos em apontar nos outros, muitas vezes, é o que temos com mais saliência, gente, ó. Se tiveres que alterar a voz com irmãos que julgares em curso em erro, altera a voz contigo mesmo. Se tiveres que anunciar alguma virtude que não possui, fala das qualidades dos companheiros e dos esforços que eles fazem para se melhorar. A posição do médium no lugar em que for chamado a trabalhar é a de servir de instrumento para o bem em todas as direções. A primeira necessidade do médium, diz Emmanuel, é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Sábio Emmanuel. E a educação mediúnica? O médium algum se perderá nas vielas do desequilíbrio se estabelecer para si mesmo um programa de renovação, exercício e renúncia. Muita paciência ante as incompreensões que lhe surgem no caminho, capacidade de perdoar, por mais que seja difícil, né? E por mais que seja forte a ofensa. O jugo é suave e o fardo é leve para os companheiros da mediunidade que se apoiam no estudo, no trabalho, na oração constante e na humildade. Médiuns sérios atraem espíritos